Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo a um novo tempo. Fique com a gente. Olá, amigos, que grande satisfação estarmos juntos novamente no programa Novo Tempo. É sempre uma alegria quando nos reunimos, nos encontramos aqui através dessa emissora, a Paraíso 101,1, no programa Novo Tempo. É uma grande satisfação tê-lo conosco como nosso querido ouvinte. Estendemos a você o nosso grande abraço, a nossa satisfação de estar com você e tê-lo conosco. E nesse momento, também, antes de o nosso querido amigo professor Cristian Macedo, querido amigo professor Arnaldo Sá, que também estenderão aí o seu bom dia, o seu abraço, nós iremos nesse momento, antes de mais nada, fechar os nossos olhos, se você puder, onde você estiver, fechar os seus olhos, para nós fazermos uma oração e convidar o nosso Deus a estar conosco nesse momento especial, quando iremos abrir a sua palavra. Querido Deus, o nosso muito obrigado por termos essa oportunidade maravilhosa de abrir a tua palavra com os nossos amigos e podermos extrair dela lições de vida para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e assim podermos aprender cada vez mais do teu grande e maravilhoso amor. Queira abençoar cada amigo ouvinte nas suas necessidades, nos problemas, nas dificuldades. Tu conheces cada um e as circunstâncias em que cada um vive nesse momento. Queira, portanto, nosso bondoso Pai, abençoá-los e abençoar-nos nesse programa. Nós agradecemos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, logo após a música que o nosso querido amigo e irmão em Cristo, Ramon Gomes, estará cantando para nós, nós teremos aí também o nosso bom dia com o professor Cristian e o professor Arnaldo, e então em seguida já continuaremos com o nosso tema, finalizando, portanto, o tema, quando um Deus de amor castiga. Hoje encerraremos esse tema. Agora ouviremos essa música e daremos então continuidade ao nosso tema. Feche os olhos a pensar em como seria estar no céu, caminhando com Jesus e revendo os queridos meus. É tão bom estar aqui, desfrutando a paz desse lugar, conversando com Jesus sobre como conseguir chegar. Nunca é demais sonhar, esse sonho Cristo pôs em mim. É preciso esperar, esse sonho nunca vai ter fim. É um sonho bem real, só com ele a vida tem valor. Esse sonho tem poder para transformar um pecador. Eu agora vou partir e acordar de um sonho tão fugaz. Tanta paz encontro aqui, não queria nunca mais voltar. Não queria mais sofrer, nesse mundo eu tenho de esperar. Eu espero meu Jesus
vir buscar o Filho a quem amou. Nunca é demais sonhar, nunca é demais sonhar. Muito bem, estamos juntos no programa Novo Tempo. Agora, professor Christian, o seu abraço, o seu bom dia. Muito bem, primeiramente eu quero mandar aí um forte abraço aos nossos queridos ouvintes aí do programa Novo Tempo, aqui através da Rádio Paraíso FM 101.1. É um prazer imenso poder participar desse programa e ter a honra de poder falar o coração de vocês, levando o conhecimento da palavra de Deus, das profecias, tão relevantes para a nossa compreensão, para o nosso conhecimento, nós que vivemos nos últimos momentos da história terrena. Que Deus abençoe vocês e que você possa ficar sintonizado conosco até o final do programa, porque tenho certeza que Deus há de falar de maneira poderosa ao seu coração. Amém. Professor Arnaldo, seu bom dia, seu abraço ao nosso amigo ouvinte. É sempre muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga, e queremos desde já agradecer a sua honrosa audiência. Mandamos o nosso abraço para todos os nossos irmãos, nossos amigos, das demais denominações evangélicas, católicas, daqui de Sobral, e também para os nossos queridos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Central, Alto da Brasília, a Igreja da Coab, Sumaré, Terrenos Novos e Pintor Lemos. Para todos, um grande abraço e fiquem com nosso Senhor Jesus. Muito bem, nós estamos no programa Novo Tempo e cada sábado, das 11 ao meio-dia, estamos juntos. Você pode também mandar a sua pergunta e nós estaremos colocando aqui nos próximos programas, dentro do possível, através do nosso WhatsApp 9336 4090. Nos acompanhe também no canal Paraíso Novo Tempo Paraíso, né? Eu sempre troco, professor Arnaldo. Paraíso Novo Tempo. Novo Tempo Paraíso. Olha aí, ó. Novo Tempo Paraíso. Não esqueça, Novo Tempo Paraíso. Lá no YouTube você vai poder rever os programas e nos acompanhar de perto com esses temas maravilhosos. E hoje nós encerraremos, professor Christian também, o tema Quando o Deus de Amor Castiga. É difícil pensar, é difícil imaginar que esse Deus tão maravilhoso, que nós sempre estamos falando, todos os amigos evangélicos de todas as denominações sempre estão falando: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Inclusive existem religiões com esse nome também, Deus é amor. É uma verdade fundamental da palavra de Deus. Deus é amor, mas não podemos esquecer jamais que esse Deus de amor, ele também é justiça. Concordo, já discordando um pouco do amigo. No meu modo de pensar é que Deus é amor e a sua justiça é amor, porque quando nós dizemos Deus é amor, mas também é justiça, parece que são duas coisas distintas e antagônicas. Até conversando na programação passada com o irmão Christian, ele citou o versículo de que o amor e a justiça, é Salmo, né, irmão? Salmo 81. O amor e a justiça se beijaram. É exatamente esse momento maravilhoso que a gente deve entender no caráter de Deus, que a justiça de Deus também é amor. Muito boa a intervenção, professor Arnaldo. Amor e justiça. Nós costumamos falar um Deus de amor, mas também o Deus de justiça. Na verdade, estamos falando a mesma coisa. Amor e justiça são amor quando isso se refere ao nosso Deus. E é exatamente
essa é a temática que nós estamos desenvolvendo dentro desse programa. Quando o Deus de amor castiga, ou seja, quando a justiça de Deus aparece e revela o amor de Deus, mesmo através da justiça, porque é uma coisa só. E nesse contexto, professor Arnaldo, eu gostaria que você fizesse uma pequena intervenção aí, uma pequena recap no contexto que nós temos mencionado, e já colocando aí esse link da oportunidade, o tempo de oportunidade que nós temos hoje. Hoje nós temos oportunidade de aceitar esse amor maravilhoso de Deus, mas também para o ser humano vai chegar o momento dela findar, não é isso, professor? Faça aí a sua colocação. Então, meus amados, nós terminamos o programa da semana passada com um questionamento muito interessante, que foi aquela imagem vívida do profeta João, quando ele conseguiu contemplar os últimos momentos da história desse mundo, e ele percebeu, e passou para nós essa sua percepção, de que o mundo estava dividido em dois grupos: o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos, infelizmente, porque não quiseram aceitar esse amor maravilhoso de Deus. Muito bem. Agora, vem-nos à mente a seguinte interrogação: será que vai haver uma segunda chance? Essa questão da segunda chance é muito debatida no mundo religioso. Mas está claro como um cristal que a segunda chance não pode ser operacionalizada dentro dos planos divinos. Porque uma sentença será dada, e essa sentença está em Apocalipse, capítulo 22, versículos 11 e 12. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Essa sentença, que é fiel e verdadeira, assim como toda a palavra de Deus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, como diz o apóstolo Paulo, essa sentença será cumprida à risca. Vai chegar um momento em que os ímpios, assim como as escrituras os definem, aquelas pessoas que não aceitaram o sangue de Jesus para lavar as suas vestiduras, essas pessoas não terão mais volta, elas não mais desejarão servir a Deus. Elas se afastaram tanto que deixaram de ouvir a voz de Deus, mesmo sob a mais terrível punição. Então, isso é o que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Mas a grande promessa maravilhosa, amigo, que essa promessa também é para nós, para você, para mim, para todos nós, é que Jesus virá sem demora, no verso 12. E ele diz assim: e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que nós sejamos dignos, pelo sangue precioso e poderoso de nosso Jesus, a receber esse galardão que em breve ele trará para todos nós. Muito bem, professor Arnaldo, enquanto você aborda esse tema, essa oportunidade que na verdade vai chegar um momento, porque é uma sentença, Deus precisará dar um basta, em algum momento ele vai dar o basta. O evangelho está sendo pregado a todo mundo, mas também é um sinal profético e mencionado como o último sinal profético para a volta de Jesus, até que se complete esse período de oportunidade. E o evangelho será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Não é isso? Esse fim, podemos ver aí de duas formas: o fim da oportunidade, o encerramento da porta da graça, ou fechamento, e também o fim que virá logo em seguida, que é a própria volta de Jesus, que dará o basta final para o mundo como ele está hoje. Depois nós iremos ainda abordar, é isso, professor Christian, abordaremos também
um outro tópico. Mas, ainda contextualizando isso, nós encontramos um precedente para essa oportunidade, quando, no tempo de Noé, Deus deu para a humanidade 120 anos, onde Noé esteve fazendo o quê? Estava pregando. Pregando o Evangelho, pregando a oportunidade, pregando a salvação, o meio de salvação que aquele povo tinha para escapar do dilúvio. Eles precisavam aceitar o plano de Deus, que era entrar na arca e serem salvos. Hoje a arca é a igreja de Deus, é a igreja de Deus, e o Evangelho está sendo pregado pela igreja, que naquele tempo era representada por Noé e sua família. Não é isso? Exatamente. E esse Evangelho está sendo pregado, mas ele não vai passar a eternidade sendo pregado com uma oportunidade ininterrupta, como você, professor Arnaldo, já mencionou muito bem agora. Mas veja só, quando a oportunidade ou o Evangelho pregado por Noé encerrou, a porta da igreja, a porta da arca foi fechada, e foi fechada por quem? Pela mão do próprio Deus. Pela mão do próprio Deus. E também, quando o Evangelho foi encerrado, esse Evangelho do Reino será pregado a quem? Ao mundo, não é isso? A todas as nações, em testemunho a todas as gentes, tribos, línguas e reis. Isso é que está acontecendo agora, exatamente nesse momento, querido amigo, querido ouvinte. Esta oportunidade está sendo lhe oferecida gratuitamente agora. Este é o momento da salvação. Este é o dia oportuno da salvação. Exatamente. Mas isso vai ter um momento em que Jesus, Apocalipse 22:11, você acabou de fazer uma bela explanação do tema. Apocalipse 2:11 diz o quê? Exatamente a sentença de Jesus quando o Evangelho for pregado. Agora vem a sentença. Quem é santo, que aceitou esse Evangelho na pessoa de Jesus, aceitou, está salvo. Quem não aceitou, está perdido. E quem não aceitou esse Evangelho nessas circunstâncias, ele será selado com o selo da besta. E o outro grupo selado com o selo do Deus vivo. Mas, professor Christian, nessas circunstâncias, agora, depois que é dado essa sentença e não há mais uma segunda chance, porque quem aceitou, aceitou, quem não aceitou, não aceitou. O que é que vai acontecer? Algumas coisas irão acontecer, não é isso? O juízo de Deus vai ser derramado. Agora nos fale um pouquinho agora nessa temática. Muito bem, professor Lindomar. É muito importante a gente entender essa questão do término da porta da graça, olhando no contexto das 7 pragas. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 15, versículo 8... Me permita só uma pequena intervenção, professor. Logo em seguida você segue aí, não perca o raciocínio. Eu quero lembrar também um pequeno detalhe. É que essas pragas, ou esse derramamento de pragas que irão acontecer, isso não é o fim total para os ímpios, ou seja, aqueles que aceitaram o selo da besta. Esse será um momento parcial, uma ira parcial do amor, do Deus de amor, e haverá um momento também onde será de forma definitiva um juízo executivo e final, que também eu gostaria que você já fizesse esse link e aplicasse isso. Por isso eu fiz a intervenção, para a gente já tratar desse tema de uma forma única. Muito bem. As 7 pragas, elas fazem parte do juízo parcial de Deus, tá? O juízo executivo de Deus, ele vai acontecer após milênio, após os 1000 anos. Mas antes da volta de Cristo, ao término do fechamento da porta da graça, Deus já anuncia os primeiros juízos sobre os adoradores da besta e aqueles que receberam a sua marca. Tá bom, queridos?
E esses juízos são as 7 pragas, que nós vamos ver a partir de agora. Mas eu queria introduzir essa temática lendo o capítulo 15, versículo 8. O capítulo 15, versículo 8 diz assim: o santuário se encheu de fumaça. Que santuário é esse? O santuário celestial. Se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário. Fechamento da porta da graça. Sim. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos, ou seja, deixando bem claro que quando as pragas começam a cair, não haverá oportunidade de ninguém buscar intercessão junto a Deus no santuário, onde Ele agora intermedia como nosso sumo sacerdote em favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou que querem, ou que desejam herdar a salvação. Hoje ainda temos graça, como vocês já muito bem mencionaram. Mas o texto introdutório das 7 pragas deixa bem claro isso, que quando as pragas caírem, a porta da graça estará fechada e o destino de toda a humanidade estará definido, estará selado. Quem é justo, quem é ímpio, tá certo? Mas vamos lá para a primeira praga. Ouvi, capítulo 16, versículos 1 e 2. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus, ou da ira de Deus, que já bem mencionamos aqui, que é uma ira santa e justa, né, professor Arnaldo? O versículo 2 diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, é a classe que vai receber os flagelos, as pragas, né? Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Professor Lindomar, a primeira praga cairá sobre os adoradores da besta, os portadores da marca da besta, os adoradores da sua imagem, e esses serão atingidos por úlceras malignas e perniciosas. O negócio é sério, queridos. Muito sério. Isso aqui é para a gente fazer uma reflexão. De que lado eu quero estar quando as pragas começarem a cair? Do lado do povo de Deus, que vai ser protegido por Deus, que não serão atingidos por praga alguma, como diz Davi no Salmo 91, ou do lado daqueles que não quiseram compromisso nenhum com Deus, com a sua palavra, com seus princípios, com seus mandamentos, e que por consequência receberam a marca da besta e consequentemente receberão os flagelos e o juízo de Deus, sendo que a primeira praga é uma praga de úlceras malignas. Ok. E na sequência, as outras pragas. Eu gostaria que você, só dentro do possível, uma pequena abordagem de cada uma das pragas, só para ter para o nosso amigo ouvinte ter uma pequena noção do que vai acontecer em breve. Não sabemos exatamente quando, a Bíblia não diz o dia nem a hora dos acontecimentos, mas nos mostram através do cumprimento dessas profecias, desses sinais, de que está muito próximo, muito breve. Então é importante nós termos uma pequena noção de quais sejam essas pragas. Pronto, então vamos lá. Já vimos a primeira praga, né, que são a praga de úlceras. A segunda praga, o segundo flagelo, está no capítulo 16, versículo 3, e nos diz assim: derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Queridos, a segunda praga, ela atinge o mar, e o mar se converte em sangue, dando fim a toda a existência de vida no mar. O que isso nos leva a entender? Que haverá uma escassez de alimentos de origem marítima. Deus pune o mar, né? Na verdade, Deus está punindo os adoradores da besta, né? Os ímpios, atingindo o mar, fazendo com que haja escassez de alimento de origem marítima. Essa é a segunda praga. Isso. Só um pequeno detalhe para nós extrairmos aqui uma pequena lição. Veja que no decorrer do tempo, professor Arnaldo, professor Cristian, amigo ouvinte, no decorrer do tempo, os salvos sempre foram em minoria e também normalmente perseguidos.
lembrando do que aconteceu naquele período profético de 1260 anos da Idade Média, quando milhões e milhares de cristãos perderam a vida porque foram fiéis. Nesse momento também estará acontecendo uma perseguição por parte de um grupo que foi selado com o selo da besta, contra aquele grupo que permanece fiel e foi selado com o selo Deus vivo. E o que é que Deus faz agora com aquele grupo que está perseguindo os seus filhos fiéis? Eles derramaram sangue dos mártires, e eles agora terão sangue a beber. Na próxima praga vai comentar sobre isso. Okay. Olha o versículos 4, 5, 6 e 7, que fazem menção ao terceiro flagelo. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue, como havia acontecido com o mar. Então viu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, pois são dignos disso. Ouvi do altar o que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Queridos, o que o professor Domar mencionou agora está tendo cumprimento aqui. Então Deus, ao derramar as suas pragas, ao atingir o mar, ao atingir os rios, ao atingir as fontes das águas, Deus está punindo os ímpios, que representam a totalidade daqueles que perseguiram o povo de Deus ao longo de todas as eras, e que por consequentemente estarão perseguindo o povo de Deus nos últimos dias. Tá certo, queridos? A Bíblia diz que eles hão de beber sangue. Eles procurarão alimento no mar e não vão encontrar, porque haverá escassez de alimento. Todo ser vivente no mar estará morto. As águas, que são fontes de alimento também e fonte de água potável, se converterão em sangue. Eles hão de beber sangue, porque derramaram o sangue dos servos de Deus ao longo de todas as eras, desde Caim até durante todos os profetas que foram mortos no Antigo Testamento, os apóstolos que foram massacrados, mortos das mais terríveis formas. Como o professor Lindomar mencionou, os fiéis de Deus ao longo da Idade Média, que não dobraram os seus joelhos diante da besta, permaneceram fiéis aos princípios da palavra de Deus. Esses hão de beber sangue. E o que me chama a atenção, professor Lindomar e professor Arnaldo, é que os anjos aqui, diz que eles bradam a Deus, dizendo: santo e justo são os teus juízos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Os anjos, queridos, nesse momento, que estiveram envolvidos nesse grande conflito, eles vão bradar, demonstrando que não há sombra de dúvida alguma na mente deles sobre o verdadeiro caráter de Deus, professor Arnaldo. Satanás tentou levar os mundos não caídos e a terra e a humanidade a duvidar do caráter de Deus, a questionar o caráter de Deus. E no momento terrível da história da humanidade, quando Deus estará derramando seu juízo sobre os ímpios, nesse momento os anjos vão clamar, vão bradar e louvar a Deus, dizendo que os juízos de Deus são justos, são verdadeiros. Isso é muito importante. A quarta praga diz assim: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. A quarta praga, queridos, atinge o sol. O sol vai esquentar, como diz Isaías, 7 vezes. Aí alguns podem perguntar: mas professor Christian, essa praga é literal? É literal. Vai acontecer em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Nem todas as pragas são universais. E essa praga é uma praga que não é uma praga universal, porque se fosse universal, não ficaria ninguém com vida. E a Bíblia diz que segue as pragas e vai continuar existindo pessoas, os juízos de Deus vão continuar caindo sobre os ímpios. Então essa quarta praga, sobre o aquecimento do sol, de forma muito maior, de uma forma que
nenhum estudioso da natureza é capaz de decifrar ou de entender como isso vai acontecer. Mas as Escrituras nos dizem, professor Arnaldo, que vai esquentar a tal ponto que os adoradores da besta hão de ser queimados com um intenso calor. Interessante, só uma observação rápida. Pode intervir, professor, fique à vontade. Fazer os nossos ouvintes entenderem o seguinte, que o livro do Apocalipse é um livro eminentemente parabólico. Ele trata com alegorias, com imagens, com símbolos. Mas as pragas, no capítulo 16 do Apocalipse, uma das poucas passagens do Apocalipse que podem ser interpretadas de modo literal. Com elementos simbólicos aqui e ali. Como veremos ainda, né, professor? Principalmente na sexta praga que veremos, tem mais elementos simbólicos. E é interessante observar também nessa praga do sol, uma coisa interessante. O sol que foi objeto e é objeto de adoração de grande parte da humanidade, agora esse mesmo sol, por ordem divina, porque o sol é uma criatura de Deus e obedece às suas ordens e às suas leis, ele vai queimar os seus próprios adoradores. Ótima intervenção, professor, muito boa. Muito importante. Muito pertinente a intervenção. Principalmente, professor, antes de você continuar aqui, lembrando e fazendo também ao mesmo tempo esse link, que o dia que se reverte como contrário ao dia escolhido por Deus, dado por Deus, abençoado por Deus, não é isso? Ele é também chamado como o dia do sol, Sunday, o dia do sol, certo? E o dia do sol vai chegar, o dia em que o sol vai se reverter contra os seus adoradores, que foi mencionado. Então, nós precisamos entender uma coisa: nós adoramos a Deus e escolhemos o dia que Deus deseja ser adorado de forma mais plena, completa, e que Ele abençoe esse dia, ou nós vamos escolher o sol e adorar o sol no dia do sol. São duas opções. Verdade, professor. E o que me chama a atenção ainda nessa quarta praga, queridos ouvintes, é que essas pessoas que estão sendo atingidas pelas pragas, até agora, ao descrever aqui a quarta praga, né, diz o texto que essas pessoas vão blasfemar do nome de Deus. E diz que elas não vão se arrepender para lhe darem glória. Sabe o que eu vejo com isso, professor? Eu vejo com isso, sabe o quê? É que isso aqui demonstra que Deus realmente é justo no que Ele está fazendo. Vemos aí o amor de Deus. Mesmo diante de todas essas circunstâncias, Deus está mostrando para toda a humanidade que Deus é amor e que Ele está chamando a atenção para isso. Olha, vocês não me aceitaram, vocês preferiram adorar o sol, olha o que está acontecendo. Vocês preferiram ficar do lado contrário da verdade, olha o que está acontecendo. Mas as pessoas, como prova da escolha que fizeram, eles, ao invés de adorarem a Deus, eles ainda blasfemam. Verdade. Simplesmente o cumprimento daquele texto que nós vimos no início. Como a porta da graça já está fechada ao cair as pragas, o injusto vai continuar sendo injusto, ele não vai se arrepender, ele vai continuar na prática da injustiça, como está escrito, né? Verdade. A quinta praga, ela é mencionada nos versículos 10 e versículo 11, que diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam. Estão sofrendo ainda na quinta praga as consequências da primeira praga. Isso nos leva a entender que não haverá um espaço muito grande de intervalo entre ambas as pragas, não é, professor? Isso. E diz assim: e não se arrependeram de suas obras. A quinta praga, na verdade, ela é um juízo sobre o trono da besta. Nós fizemos um estudo, na verdade passamos vários sábados estudando sobre as bestas do Apocalipse, e aqui de um modo especial uma referência à besta que emerge do mar, que nós mencionamos ser Roma papal, né? Deixamos bem claro isso.
E nós estamos vendo que a igreja romana sentirá de um modo específico as mãos de Deus pesando sobre eles. Porque diz que sobre o trono da besta, Deus vai tornar o trono da besta em trevas. Por que transformar o trono da besta em trevas? Né, professor Lindomar? Professor Arnaldo, por que transformar em trevas? Eles levaram a humanidade, as trevas para a humanidade, as trevas religiosas e morais, durante longos períodos de tempo, milênios. Né? Trevas espirituais. Trevas espirituais. Levaram a humanidade ao afastamento de Deus, o afastamento da palavra e dos princípios de Deus. Trevas. E então, como levaram a humanidade às trevas, Deus vai levar trevas a essa literais. Capital que lidera o mal. Verdade, certíssimo. E vamos passar para a sétima praga, que nos diz assim, sexta praga, desculpem, versículos 12 em diante. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A sexta praga, queridos, ela na verdade, ela não é uma praga específica, não tem um juiz específico. É a única praga, na verdade, que não tem um juiz específico. A sexta praga, na verdade, é um ajuntamento para um conflito final, para uma batalha final. Na verdade, ele está deixando bem claro que haverá 2 grupos que travam batalhas desde quando o mal se originou, né? Porque de um lado nos diz que se ajuntarão os 3 espíritos imundos, que são eles: o dragão, que é uma referência a Satanás, que é a boca da besta, que é uma referência a Roma papal, e da boca do falso profeta, que é uma referência ao protestantismo apostatado. Esses 3 espíritos imundos se unirão para a batalha do Armagedon, que é anunciada na sexta praga. Em contrapartida, nós vemos aqui que a sexta praga inicia com o secamento do rio Eufrates. É bom entendermos, queridos, que ao mencionar o secamento do rio Eufrates, na sexta praga ele está fazendo um comparativo com o que aconteceu com a Babilônia, nação, tá certo? Por volta do ano 538, quando os reis Dario e Ciro, Antes de Cristo, 538 a.C., quando os reis Dario e Ciro, representantes dos impérios Medos e Persas, se reuniram para invadir Babilônia. Sabiamente eles conseguiram mudar o percurso do rio Eufrates e conseguiram invadir aquela cidade altamente fortificada e murada, pegando o rei Belsazar, que estava celebrando ali em forma de orgia e zombando de Deus. Naquele momento os reis Dario e Ciro e os Medos e Persas invadiram a Babilônia e conseguiram destituir o rei Belsazar do poder. O que nós podemos perceber aqui, queridos? Que o rio Eufrates aqui, o secamento do rio Eufrates no Apocalipse, na sexta praga, não é literal, é simbólica. O secamento do rio Eufrates é um simbolismo do retorno de Jesus Cristo à terra com os seus anjos, rodeado da glória do Pai, da presença do próprio Pai, vindo à terra para a batalha final contra o dragão, Satanás, a besta e o falso profeta. O que já deixa aí também uma deixa para a execução final do juízo que vai acontecer depois do milênio. Muito
Muito bem, certíssimo, professor, certíssimo. E vamos para a última praga, o 7º flagelo, que nos diz assim: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há sobre a face da terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caiu a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Para encerrar, nos diz assim: todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. A 7ª praga, na verdade, ela também é um juízo sobre Babilônia, tá certo? É representada aqui por Babilônia, mas é uma referência a Roma. E nos diz que vai haver um grande terremoto que vai atingir a sede do poder papal, e nos diz a palavra que vai cair nesse momento grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Alguns dizem que 1 talento, estudiosos dizem que é de 30 a 40 quilos. Esses são juízos de Deus sobre os adoradores da besta, da sua imagem, e da própria besta, sobre Satanás, sobre seus anjos, sobre todos os poderes que lutaram contra Deus nos últimos dias, que lutaram contra Deus ao longo da história e de um modo específico nos últimos dias. Muito bem. E você que está conectado conosco, estamos no programa Novo Tempo, passando aqui para a parte final, já aqui nos minutos finais, né? Só lembrando aqui um pequeno detalhe para a gente completar, entender que essas 7 últimas pragas, antes da volta de Jesus e depois do encerramento da porta da graça, são juízos de Deus, mas de forma parcial. Mesmo que muitos ímpios morram, um grande número de pessoas que aceitaram o sinal da besta irão morrer, mas mesmo assim esse juízo é parcial. Por quê? Porque essas mesmas pessoas que passarão por essa fase do juízo parcial, elas também irão passar e participar do juízo final, o juízo executivo após o milênio, quando toda a humanidade que viveu desde o primeiro homem ímpio, ou seja, aquele primeiro homem que viveu à margem da lei de Deus, desobedecendo à vontade de Deus, até o último grupo de pessoas que estará vivo no momento da volta de Jesus e que vai morrer em consequência da volta de Jesus. Então, após o milênio, todos irão ressuscitar e então terão que enfrentar pessoalmente a presença do Rei e receberão então o juízo final, a execução final, que será a morte eterna no lago de fogo e enxofre. Eu gostaria de ter mencionado um pouco mais sobre essa questão do lago de fogo e dessa morte eterna, mas de forma resumida. Professor Arnaldo, veja só, essa morte, só para dar aqui o seu abraço final por hoje, né, a participação, essa morte eterna no lago de fogo, ela é eterna no tempo de duração, ou seja, passará a eternidade morrendo os ímpios, ou essa morte é eterna nas consequências? Nas consequências, nos seus efeitos. Um Deus de amor, um Deus misericordioso, era de se esperar que Ele punisse com justiça todas as suas criaturas. E a justiça divina não permite um castigo eterno, permite uma punição eterna em seus efeitos e suas consequências. Do contrário, poderíamos duvidar do amor de Deus. Poderíamos duvidar desse do amor Deus de Deus, que é amor. Não se pode conceber um pecador que peca 70 ou 80 anos e ser punido à eternidade por causa de 80 anos de pecado, né?
Isso não seria justiça. Isso. Muito menos amor, né? Muito menos amor. Nenhuma coisa nem outra. Então, compreendido isso e sabendo que o Deus de amor, que é Deus justo, por isso ele é amor, porque ele é justo, um dia ele vai dar um ponto final no pecado e nas consequências do pecado. Todo sofrimento, toda dor, toda angústia que a humanidade já passou, um dia vai chegar ao fim, vai encerrar. Deus vai lançar no lago de fogo e enxofre o originador do pecado e do mal, mas infelizmente todos aqueles que escolheram ficar do lado do mal, que foram contaminados pelo mal, pelo câncer do pecado, terão que ser também eliminados, para que o universo possa daí para frente, para a eternidade, viver somente felicidade, paz e amor. E eterna harmonia, né? Eterna sobre o governo de Glória a Deus harmonia. e aleluia. Sobre o governo de Deus. Glória a Deus. Muito Sobre o bem. governo de Deus. Então, só nos resta agora, querido amigo ouvinte, estender o nosso grande abraço, o nosso convite para continuar conosco no próximo programa Novo Tempo. E até o nosso próximo encontro.